Olá, seja bem-vindo. Eu quero repartir com você algumas experiências que ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira como treinador, como coach e também como líder, palestrante, eu tenho tido uma experiência de podido falar para um público em vários lugares do planeta e isso é fantástico, mas eu não comecei exatamente onde eu estou hoje, né? Eu comecei aonde eu nasci. E para construir alguma coisa sólida na vida, você precisa ter bases sólidas. E a nossa base, ela passa pela família, né? E uma das coisas mais interessantes para o ser humano é saber como e quem realmente ele é e para que ele veio para este mundo. Quando eu tenho um senso de propósito, eu posso ter tido a experiência pior possa ter tido ao longo da minha infância, na minha família, de onde eu vim, de onde eu vivia, que isso não vai mudar o meu destino, porque dentro de mim existe um propósito e quando eu encontro esse propósito, eu vou lutar por ele. Mas antes disso, uma das coisas bem interessantes que eu vejo é que nós temos que saber quem nós somos. E saber quem você é você descobrir que você não é exatamente igual à maioria das pessoas que estão à sua volta. Diz que nós nascemos para ser únicos. Nós somos únicos, você é único. Deus não te fez e fez uma cópia de você. Então você nasceu para um propósito nobre. E quando eu descubro qual é o meu propósito, eu vou começar a formar uma carreira, vou criar uma estrutura e através dessa estrutura eu vou desenvolver minhas habilidades e meus talentos. Agora, uma coisa muito interessante é que a maioria de nós temos uma história. E a história que temos atrás dos nossos ombros, o nosso passado, ele define muito qual é o nosso futuro, para onde nós estamos indo e onde nós vamos chegar. Só que essa história do passado, ela não pode declarar e profetizar o seu futuro se você não permitir. Eu não nasci onde eu estou hoje, eu nasci numa família muito pobre, numa família muito simples. Eu sou o sexto filho de uma família de 12 irmãos, na verdade somos 11 irmãos de sangue e um irmão de criação. E eu sou o sexto dessa família. E uma experiência muito interessante e marcante na minha história é que eu vi o meu pai, e o meu pai foi um exemplo negativo para mim na maior parte da vida que eu vivi com ele. Eu vivi com ele apenas 17 anos, aos meus 17 anos meu pai faleceu. Mas meu pai bebia muito, era uma pessoa que trabalhava, mas tinha uma vida completamente desajustada nessa área. E quando eu olhava para aquela realidade do meu pai, eu não tinha referência. Só que ao passar dos anos, eu alimentei algo que eu quero repartir com você. Eu alimentei um sonho, eu alimentei um desejo. Todo homem que tem um sonho, toda mulher que tem um sonho, todo ser humano que tem um sonho, um desejo, ele conquista aquilo. Aonde você nasceu, aonde eu nasci, não importa. Nós nascemos, nós estamos aqui. O que importa é o que eu tenho na minha mente, é o que eu tenho no meu coração, é como eu desenvolvo as minhas crenças, isso é que faz toda a diferença. Então, enquanto eu carregava o meu pai de volta para casa, muitas vezes com lágrimas, o menino que estava dentro de mim, desejando um outro estilo de vida, dizia entre os dentes, com uma certa ira e não com raiva, mas com o desejo de mudar a história. Eu não vou fazer como meu pai fazia, eu não vou viver como meu pai está vivendo. Então eu comecei a buscar o meu caminho. É interessante porque ao longo desse tempo eu já trabalho com pessoas, eu trabalho com treinamento há 40 anos. E ao longo do tempo eu trabalhei com muitas pessoas na área emocional, na área de coaching, ajudando pessoas a resolver o seu passado, resolver a sua história. E a maioria das pessoas que tinham algum tipo de problema emocional, ou estavam travadas, ou não conseguia ter a paz, a alegria, alcançar os resultados que ela desejava na vida, ela tinha algum trauma que agarrava lá no passado, e geralmente esse trauma é com um pai.
né? Principalmente com a figura paterna, que é uma figura que é referência, é uma figura que te dá norte, é uma figura que te dá segurança. A figura do pai é uma figura extremamente importante. E às vezes nós não temos isso de uma forma positiva, e eu não tive, mas eu tive uma garra de desenvolver a minha habilidade através do meu sonho, através do meu desejo. Eu desejava ser diferente. Uma certa ocasião, eu estava falando para um grupo de jovens em uma cidade, em minha cidade, em Belo Horizonte, e um dos jovens, depois daquela palestra que eu dei naquela escola, abrimos para perguntas e um dos jovens perguntou para mim assim: Edson, você fala sobre encorajamento, fala sobre motivação, você sempre passa muita energia quando está falando. Você aprendeu isso com quem? Você aprendeu na sua família, na sua casa? Com quem que te encorajou? E eu lembrei de uma história que eu ouvi há muitos anos atrás sobre dois irmãos que tiveram o mesmo pai e tiveram resultados na vida diferentes. Quando me perguntaram por que eu faço o que faço, eu lembrei dessa história. Eu falei, olha, com o pai que eu tive, a única escolha que eu tenho na vida, as duas únicas escolhas era repetir a história dele ou construir a minha história. E você nasceu para construir a sua história, você nasceu para fazer a sua história. Você não nasceu para repetir a história de ninguém. E um segundo ponto extremamente interessante que eu quero compartilhar com você sobre a mentalidade. Sua mente não é você. Sua mente, ela precisa de comando. A nossa mente precisa ser comandada. A nossa mente precisa ser orientada. A nossa mente, ela é criativa. A nossa mente, ela tem poder para executar, mas ela precisa de argumento, ela precisa de conteúdo de valor, né? Para que você possa dar direção para a sua mente. Nossa mente, ela é como um músculo do nosso corpo, ela pode ser treinada e você treina a sua mente dando conteúdo de valor, você treina a sua mente com pensamentos positivos, você treina a sua mente dando ordens para ir na direção do que você deseja. Por exemplo, geralmente quando nós saímos da nossa zona de conforto, a primeira coisa que a nossa mente gera a mente trabalha para nos proteger. Ela diz assim, está muito frio aqui. E quando nós falamos está muito frio, nós sentimos que está muito frio, o que acontece? A mente dá uma ordem para o corpo para começar a sentir aquele frio. Mas quando você trabalha a sua mente para poder mudar essa história, você vai ver que você vai conseguir resultados que você não conseguiria normalmente, mas que você alcança quando você começa a trabalhar no controle da sua mente. Então lá na minha infância, eu comecei a trabalhar no controle da minha mente. Muitas vezes eu tinha que avançar, eu chegava próximo de uma coisa que era o meu desafio, era o meu desejo, era aquilo que eu gostaria de alcançar, mas alguma coisa me puxava para trás e eu tinha que recuar. Por quê? A minha mente estava sempre tentando me proteger e criando bloqueios. Então a nossa mente pode nos bloquear, mas nós podemos treinar a mente para ela funcionar de uma forma diferente do que é o padrão da média geral. Nós não nascemos para viver na média. Você não nasceu para viver na média. A sua mente, ela é como um mapa e você precisa ter um mapa certo para alcançar os objetivos e aquelas metas que você tem traçado na sua vida. Uma outra coisa interessante é que para mim tem duas palavras que elas são extremamente importantes para você ter sucesso e conseguir estabelecer uma base sólida na sua vida financeira, vida pessoal, vida profissional. A primeira coisa é atitude. Então são duas palavras que definem muito do sucesso que nós vamos ter. A primeira é atitude. O sucesso tem muito a ver com atitude. Sucesso, muitas pessoas falam assim, ser bem-sucedido é porque aquele cara tem sorte, aquela pessoa teve sorte. Não vamos tratar da sorte de uma forma assim que a pessoa não teve esforço. Eu acredito que uma das coisas mais fortes no indivíduo de sucesso
é a boa atitude que ele tem. Quando se tem uma atitude forte, uma atitude correta, uma atitude boa, com boas expectativas, com um bom planejamento, com coragem para avançar, então as coisas vão ficar realmente muito mais fáceis de acontecerem do que quando você não tem uma atitude firme, forte e bem definitiva. A outra palavra é coragem, exatamente, coragem. Coragem separa as pessoas que fazem das pessoas que não fazem. Isso é um negócio interessante, mas eu passo muitas vezes por esse quesito, porque fazer o que nós não estamos acostumados a fazer dá medo. Eu tenho medo, eu trabalho com o medo. O medo é uma coisa que está dentro de nós, mas ele tem que ser vencido. E o medo só existe num lugar que é dentro de você, dentro de mim. Então, apesar do medo, eu uso a força da coragem para realizar os sonhos, os desejos que eu tenho dentro do meu coração e aonde eu quero chegar. Então eu uso duas coisas, duas alavancas, duas ferramentas poderosas. Uma é boa atitude em tudo na vida. Ter uma boa atitude, cultivar uma boa atitude vai te levar para o próximo nível. E a segunda coisa é ter coragem apesar do medo. Eu tenho medo, mas eu vou enfrentar a si mesmo. E uma coisa interessante que nós descobrimos é que tudo aquilo que a gente tinha medo de fazer, ou teria medo de fazer, você tem medo até você não conquistar. Quando você conquista este algo, você descobre o quê? Puxa vida, foi tão fácil, foi tão simples, ou foi difícil, mas eu venci, foi difícil, mas eu conquistei, foi difícil, mas eu cheguei lá. Isso é o que faz a grande diferença. Então a atitude de coragem vai definir o seu caminho e o nível de altitude, de altura que você vai alcançar na vida. Uma outra coisa interessante que eu acho que todo ser humano que quer estabelecer bases sólidas precisa ter é não se conformar com a zona de conforto. E para não se conformar com a zona de conforto, você precisa ter uma boa dose de indignação. Pessoa indignada não é uma pessoa que está revoltada, não é uma pessoa que está triste, não é uma pessoa que está amargurada, não é uma pessoa assim azeda, aquela pessoa que explode por qualquer coisa. Não é disso que eu estou falando. Isso, na verdade, não tem nada a ver com indignação. Isso é um temperamento, isso é um tipo de caráter, personalidade da pessoa. Indignação é quando você sabe que tem um outro caminho e por alguma razão você está andando por um caminho que não está te levando a lugar nenhum. Albert Einstein disse uma coisa muito interessante. Ele diz que estupidez é fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Quando eu tenho uma boa dose de indignação dentro de mim, eu não vou aceitar a mesmice, eu não vou aceitar os mesmos resultados ao longo do tempo. Eu vou analisar, eu vou avaliar a minha vida e ver se eu estou tendo os resultados desejados ou não, se eu estou alcançando o meu objetivo na vida ou não, seja financeiro, seja profissional, seja como no seu lar, na sua casa, no seu casamento, seja sua vida como solteiro, né? Como você está lidando com isso e quais são os resultados que você está tendo? É muito fácil, às vezes, a gente encontrar pessoas e quando tocamos nesse ponto, elas dizem assim, puxa, faz tanto tempo que eu estou tentando mudar e não consigo. Faz tanto tempo que eu estou tendo o mesmo salário, os mesmos resultados e não consigo. Então, como que nós mudamos essa história? Quando nós temos indignação. Indignação vai tirar você da zona de conforto e vai te jogar no desconhecido. O que é esse desconhecido? Nós temos que aprender uma coisa, desafio. Todo desafio na vida, ele é baseado em algo que nós não conhecemos ainda. Porque desafio é tudo aquilo que você não alcançou ainda. E é interessante que eu não fujo de desafio, eu gosto de desafio. As pessoas que estão à minha volta, né, minha esposa, tudo bem, ela hoje já me entende, mas às vezes até membros da minha família acham que eu atiro demais, eu atiro muito, eu entro em muitos desafios. Por quê? Porque a minha vida, ela é pautada por desafio. Acho que a vida de um conquistador, ela é pautada por desafio. Quando você está acomodado, você já sabe qual que é o seu resultado. Eu me lembro e conto até em um dos meus livros uma história
de um amigo. Eu, quando cheguei em Dallas, eu moro hoje nos Estados Unidos, agora, por exemplo, estou aqui em Nova York gravando esse vídeo para vocês, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, fui morar em Dallas, no Texas, e eu encontrei um colega e ficamos amigos, e um dia eu falei para ele, como é que está a sua vida profissional? Ele disse para mim assim, eu sou zelador de uma escola aqui no Texas, aqui em Dallas, e eu já tenho 5 anos de trabalho no estado. Eu já trabalho para o estado há 5 anos. E faltam só 25 anos, daqui a 30 anos, 35 anos, eu vou me aposentar, Edson. E aí eu vou ter uma vida tranquila, porque eu vou ter uma aposentadoria, eu vou estar recebendo do estado, vou ter meu futuro e a minha velhice garantida. Quem garante que você vai estar vivo daqui a 30 anos? Eu acho que nós temos que trabalhar projetando o futuro, mas você tem que viver a sua vida e tentar mudar os seus resultados hoje. Porque eu não preciso esperar me aposentar daqui a 20, 25, 30 anos para ter resultados diferentes. Até porque hoje muitas pessoas têm mais resultado quando elas fazem uma poupança, algum investimento privado, ou uma poupança privada, ou um seguro privado, ou algum tipo de investimento para que ela possa colher quando envelhecer, porque hoje, por exemplo, no Brasil, a gente vê hoje os aposentados e numa grande maioria eles ganham bem menos do que ganhavam na ativa. Então, indignação é quando você diz assim, não, eu não aceito mais o estilo de vida que eu estou tendo, eu quero mudar. E procurar caminhos corretos para você mudar, caminhos certos, procurar um curso, se desenvolver, procurar ler mais, procurar colocar informações novas na sua mente. Lembra que eu falei que a sua mente ela precisa receber informação, ela recebe conteúdo de valor e ela transforma esse conteúdo em potencial, em energia, em resultado para você alcançar aquilo que os seus sonhos, aquilo que você deseja, porque isso realmente vai fazer uma diferença tremenda. Eu vou depois preparar um material que com certeza vai te ajudar de uma forma mais profunda, que hoje eu quero só dar algumas dicas para você, mas nós vamos ter alguma coisa que vai ter um conteúdo muito maior para que você possa estudar e encontrar o passo a passo para você fazer uma virada na sua história, uma virada no seu caminho e alcançar todos aqueles sonhos que você realmente deseja, porque eles são possíveis, com certeza eles são possíveis. E eu quero também deixar com você 5 dicas, simples para a sua reflexão. Dicas para que você comece a colocar um passo a passo numa virada na sua história. Porque todos nós nascemos para dar certo, você nasceu para dar certo, para ter resultados muito maiores do que o resultado que você tem hoje, o fruto do desafio. Quando você é desafiado para algo maior do que você já conquistou, com certeza você chegando lá, você vai ter resultados também e um pagamento muito melhor. Então, primeira coisa, acredite. Você precisa acreditar em quem você é. Não aceite os rótulos que colocaram em você de forma nenhuma. Eu quero te dar um conselho. Sempre que vier um desafio, você deve avance, dê um passo à frente. Dê um passo à frente. Sempre dê um passo à frente. Mesmo que você não está sem coragem, sem força, acredite em você, coloque fé. Exercitar a fé é algo extremamente interessante, extremamente poderoso, porque fé é uma coisa que você induz. Você pode ter uma fé negativa ou você pode ter uma fé positiva. Tem pessoas que esperam e acreditam em coisas erradas, que vai dar tudo errado, minha vida vai dar errado, meus resultados vão dar errado, aquilo não vai dar certo. É uma fé negativa. Mas você pode ter uma fé, desenvolver uma fé positiva. Eu acredito que eu nasci para dar certo, eu acredito que eu nasci no lugar certo, na hora certa. Eu quero agradecer ao Criador, a Deus, porque Ele me deu meu pai, minha mãe. Poxa, talvez você não teve escolha, nós não escolhemos pai, não escolhemos mãe, mas nós podemos escolher uma coisa, acreditar que nós nascemos e estamos nesse planeta para fazer a diferença, para ser relevante. Segunda coisa que eu acho para você dar uma refletida, que eu acredito que é extremamente interessante para alavancar, como um gatilho para você alavancar resultados e mudar um pouco mudar o seu comportamento. Se ame. Deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira pessoa a te amar tem que ser você. Às vezes as nossas expectativas elas ficam muito frustradas. Quando nós colocamos expectativas em terceiros, em outras pessoas, tem pessoas que elas são infelizes e elas casam para ser felizes.
Tem mulheres que estão infelizes no casamento e querem ter um filho para ser feliz. Porque quando você se ama e você se torna uma pessoa feliz, você vai fazer o outro feliz. Uma pessoa que não se ama, ela espera ser amada. E quando ela espera ser amada, ela não dá amor. E você não recebe aquilo que você não dá. É muito mais fácil dar do que receber às vezes. Mas se você não dá, você nunca vai receber. Então, se ame. Acredite em você, como eu falei a primeira coisa. Segunda, se ame, deseje ser uma pessoa bem-sucedida, feliz, resolvida emocionalmente, interiormente e olha lá na frente, pare de olhar para trás, para olhar para um lado, para o outro, olhe para frente. Terceira dica que eu quero te dar para você é ter uma reflexão, gratidão. Gratidão é um remédio maravilhoso. Gratidão é algo tão forte, tão poderoso, que quando você é grato, parece que sai virtude de você. É um negócio que te deixa tão feliz, tão assim, em paz com a vida, em paz com você mesmo, porque tem pessoas que não são gratas. Você já viu que tem pessoas que você faz um favor para elas não agradecem, você dá alguma coisa, elas nunca agradecem. Tem pessoas que você, poxa, eu vejo isso no casamento muitas vezes, a gente trabalha com coach de casais, nós aconselhamos casais, e às vezes a maior reclamação da mulher é que ela gasta horas fazendo um almoço, quando ela pode fazer, quando ela, mesmo que trabalha fora, ela consegue administrar o tempo, e o marido nunca agradece, né, aquele almoço, nunca agradece aquela roupa que foi lavada, nunca agradece a companhia da mulher. Então, gratidão é quando você tem espontaneidade, você vê valor em ser grato. Isso é bom para você, né? Isso vai fazer bem para você. O quarto ponto que eu queria, quarta dica que eu quero dar é tempo. Dedique tempo a você mesmo. Separe tempo para você investir em você. Investimento em você não tem preço. Leia bons livros, uma boa literatura, faça bons cursos, invista em você, invista no seu desenvolvimento, no seu crescimento. E por último, nessas dicas, desenvolva bons hábitos. Gente, todos nós temos hábitos, bons e maus, mas nós precisamos avaliar quais são os hábitos que nós temos, que nós gostamos e quais que nós não gostamos. Quais estão nos levando para cima e quais estão nos levando para baixo. Quais nos edificam e quais que nos entristecem. E quais os hábitos eu preciso desenvolver para ter uma qualidade de vida melhor, para ter resultados melhores e alcançar os meus sonhos, os objetivos que eu tenho na minha vida. Então pense nisso e a gente se encontra no próximo vídeo.